Bem-vindo ao canal Escatológico. Não devemos jamais esquecer da relação entre o Vaticano e principalmente os jesuítas com os Illuminati. Sim, não sei se vocês se lembram, mas o Papa, tanto o Papa João Paulo II quanto aquele Joseph Ratzinger, que foi das fileiras nazistas, não é? Os dois carregavam um crucifixo vergado, negro, né, escuro, com uma figura dantesca de Jesus, todo deformado. Aquilo ali é um símbolo satânico do século XIII, utilizado pelos praticantes da magia negra. Só que as multidões, o povão, né, não conhece isso. Na verdade, eles acham que a maioria dos papas são bonzinhos, né? Sendo que a história é muito triste. E, na verdade, esse papa atual, eu acredito que talvez ele seja mesmo o falso profeta predito em Apocalipse, né, na palavra de Deus, porque ele vem das fileiras dos jesuítas. E os jesuítas têm um juramento secreto, e esse juramento secreto fala em perseguir as pessoas que amam a Deus, que amam a palavra de Deus revelada nas Escrituras. Na verdade, os jesuítas formam um dos exércitos secretos do Papa, e o lema deles é bem conhecido. Quer saber qual é? É o mesmo lema dos nossos políticos: o fim justifica os meios. Sempre. E segundo eles, isso é para a grande glória de Deus. Então, eles fazem um juramento. Você pode consultar esse juramento na internet, viu? Né? Existem aí obras também. A Roma Subterrânea, que foi editada em Nova York, em 1843, traduzido do original francês. Há também o testemunho do Dr. Alberto Rivera, um ex-jesuíta, que escapou dessa ordem em 1967. A história dele é conhecida. E confirmou que o texto do juramento que ele teve que pronunciar foi exatamente o mesmo que nós vamos falar aqui. Mas só alguma parte, que o juramento é grande. Bom, quando um jesuíta de nível inferior sobe para um posto de comando, ele é conduzido até a capela de um convento da ordem, e ali ele se encontra diante de 3 outras pessoas somente. O superior, que permanece diante do altar. Este é cercado de 2 monges. Um dos 2 segura uma bandeira de cor amarela e branca, que são as cores do Papa ou do Vaticano. Então, o outro carrega uma bandeira negra, onde figuram uma espada pequena e uma cruz vermelha, debaixo de um crânio de 2 tíbias cruzadas. Mais ou menos aquela bandeirinha dos piratas, né? Com as letras INRI. Embaixo destas letras figuram as palavras escritas em latim: Justum nequar reges impi. Isso significa o seguinte: é justo exterminar os reis ímpios. Então, durante esse momento em que ele faz o juramento, né, uma cruz vermelha é colocada no chão. Então, aquele que deseja fazer o juramento, ali se ajoelha. O seu superior, então, estende a ele um pequeno sacrifício negro
que ele pega com a mão esquerda e comprime contra seu coração. O superior então lhe apresenta ao mesmo tempo uma espada curta que o postulante deve pegar pela lâmina e que ele aponta contra o próprio coração. O superior, que continua a segurar a pequena espada pelo cabo, se dirige em seguida ao postulante, dizendo: meu filho, até o presente momento nós te ensinamos a dominar a arte da dissimulação, a ser um católico romano dentre os católicos romanos, e mesmo a ser um espião no meio dos teus próprios irmãos, e a não crer em nenhum homem, a não confiar em nenhum homem. Entre os reformados, a ser um reformado. Entre os huguenotes, a ser huguenote. Perante os calvinistas, a ser um calvinista. Perante os outros protestantes, a ser em geral outro protestante. Bom, isso aqui é um verdadeiro mimetismo, né? Camaleônico, né? São verdadeiros camaleões que se transformam, né? São bichos perigosos. Continuando, né? Então, o superior continua e fala: a obter a confiança deles e mesmo a te esforçar de pregar nos seus púlpitos, a denunciar com toda a veemência que tu és capaz, nossa santa religião e o Papa, e mesmo a te rebaixar, até te fazer judeu perante os judeus, a fim de poder juntar todas as informações necessárias à tua ordem. Quanta sujeira! Como fiel soldado do Papa, nós te ensinamos a plantar sementes insidiosas de inveja e de ódio entre as comunidades, as províncias e os estados que estiverem em paz. A eles incitar a cometerem atos sangrentos e aos provocar a guerra uns contra os outros. Quer dizer, verdadeira cisânia, né, que os caras aprendem, né? Aqui está dizendo que eles aprenderam tudo isso. E a realizar revoluções e guerras civis em países que forem independentes e prósperos, a cultivar as artes e as ciências. Mas é a falsa ciência, viu? Esse cientificismo que acredita na Terra Globo, né? A falsa ciência que os jesuítas promovem, né? Que eles são dados a educadores de jovens, né? Então eles deturpam a mente dos jovens, não é verdade? Com essa falsa ciência, o heliocentrismo, o globalismo e o pior, a nova ordem mundial, né? Porque esses caras, eles são amigos do demônio. Vejam só, e continua aqui: a realizar revoluções, guerras, etc., a te colocar ao lado dos combatentes e a cultivar as artes e as ciências, a usufruir os benefícios da paz, da falsa paz, claro, a agir secretamente com teus irmãos jesuítas que puderem estar engajados em lugares adversos, mas estando abertamente se opondo à causa que tu defendes, pela única razão que a igreja, né, a igreja possa sempre estar do lado dos vencedores em condições fixadas em tratados de paz, e porque o fim justifica os meios. Nós te ensinamos a trabalhar como um espião, a recolher todos os fatos, estatísticas e informações que estão em teu poder, de todas as fontes possíveis, a ganhar a confiança dos protestantes e dos heréticos de toda sorte.
Bom, então, o atual Papa, ele vem das fileiras dos jesuítas. Esses caras odeiam os protestantes, poxa. Eles odeiam a Reforma, eles odeiam Lutero, Calvino, seja lá o que for. E seja lá qualquer doutrina que tenha fundamento bíblico, eles odeiam. Eles odeiam você, que ama Cristo, de uma forma simples, né, revelada ali na palavra de Deus. Ele odeia você, ele chama você de fundamentalista e que deve ser exterminado, porque assim como ocorreu, né, a Inquisição, esses caras ainda querem uma nova Inquisição, entendeu? Não pense que isso não está longe, não. Não pense que eles estão bonzinhos, que eles são, como diria, modernos, não é? Não, é o diálogo. Diálogo coisa nenhuma. Diálogo para eles é justamente isso aqui. É ganhar confiança, né? Assim como Caim matou Abel, né? Tomando a confiança dele, e por trás foi lá e meteu o cacete no cara. E é isso aí que eles querem, entendeu? A ganhar a confiança dos protestantes e dos heréticos de toda a sorte, quer dizer, que não está nas fileiras, e que não são, aqueles que não são, né, submetidos ao papado, esses aí são os heréticos de toda a sorte. E é por isso que esse Papa, ele gosta muito dos islâmicos, porque é justamente isso aqui. Eles, né, eles se merecem, né? Até dentro de suas famílias, a ganhar a confiança dos comerciantes, dos banqueiros, dos advogados, de todos que trabalham nas escolas e universidades, nos parlamentos e na legislação, nos tribunais e nos conselhos de estados, e em todas as instituições dos homens, para o proveito do Papa, cujo nós somos os servos até a morte. O cara é servo do Papa e não servo de Cristo, né? Então o servo do Papa só pode fazer aquilo que é, né, aquilo que é inerente ao Papa, né? Que é a rebelião e a usurpação, né, do próprio trono de Cristo, né? Usurpação da glória de Cristo. Não estou inventando isso aqui não, está escrito, poxa, isso aqui são eles. Então eles dizem que, né, são os servos até a morte do Papa, e até o presente, continuando, fala assim, até o presente você havia recebido instruções como um noviço e neófito, e havia servido como um coadjunto, confessor e sacerdote, mas tu não tinhas sido investido de tudo o que é necessário para comandar no exército de Loyola, ao serviço do Papa. Tu deves servir o tempo fixado, como instrumento executando sob a direção dos teus superiores, porque ninguém pode comandar aqui sem ter consagrado suas obras pelos sangues dos heréticos, porque sem derramamento de sangue ninguém pode ser salvo, né? Então eles, o que eles fazem aqui? Desvirtuam a palavra de Deus, né? Consequentemente, para te equipar para a tua obra e para assegurar plenamente tua salvação, além do voto de obediência à tua ordem ao Papa, que tu já pronunciaste, eu te peço de repetir após mim. Então, depois o juramento, né, que vamos fazer aqui um relato na segunda parte. Então, fiquem sobre aviso. Este Papa vem das fileiras dos jesuítas e ele ama você, caro cristão, que ama Jesus e a sua palavra. Fique de sobreaviso. Fica a dica.